Nós temos aqui na internet várias denominações religiosas que utilizam da teologia da prosperidade, como se fosse uma barganha. Se tu for com Deus, Deus será contigo. Deus me dá porque eu dou a Deus. Eu dizimo, eu recebo. Eu oferto, eu recebo. Eu sou bom, Ele me dá. Né? Numa relação muito parecida com o que os antigos tinham com Baal. Sim. Com Baal, que para quem sabe, Baal era um dos grandes deuses pagãos, né? Então, assim, Jesus veio para lutar, para nos ensinar a verdadeira fé, segundo muitos, né? E fazer com que a gente abandonasse alguns conceitos que não nos faziam evoluir. Por que que as igrejas evangélicas focam tanto no dinheiro, na prosperidade, colando isso, agregando isso a Jesus e a Deus e a uma forma de comportamento? Ou seja, se tu for bom e comportado, se tu for fiel, tu vai prosperar. A pergunta é, quando Jesus colocou em seus ensinamentos, quando ele desejou ter mais, quando ele trouxe riqueza para as pessoas da volta dele, ao que eu sei, todos que estavam na volta, João foi exilado, sim, a maioria morreu das piores formas, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, acho que foi Pedro, né, que foi de cabeça para baixo. Paulo foi também, passou decapitado. Todos na volta de Deus, porque Jesus veio com essa missão de trazer o eterno, o eu sou para perto da gente. Todos na volta de Jesus tiveram uma vida sofrida, mudaram a vida de muitos, mas aqui sofreram. Por que as igrejas trazem a prosperidade como uma consequência, sendo que Jesus não encontrou? Jesus não ficou rico porque pregou. Paulo, que fez tudo que Jesus pediu, não ficou rico. Pedro não ficou rico. Por que a gente gosta de atrelar dinheiro à fé? E se isso não seria, mais uma vez, o diabolos, aquele que divide? Se isso não seria, mais uma vez, o homem interpretando errado e equivocadamente, trazendo o profano para dentro da igreja? E outra questão, não se pode oferecer a graça a Deus e a Mamon. Não pode se oferecer a Deus e ao dinheiro. A pergunta é, como a gente escuta num lugar que deveria ser um lugar sagrado, tantas vezes se falar em dinheiro? Como é que o senhor enxerga isso hoje dentro das igrejas evangélicas? Bem, quer complementar uma coisa, então? Toto? Só perguntar, tu é pastor de alguma igreja ou não? Eu sou. Não, tô brincando. Eu te ouvi de uma forma bem assim, atenta, atencionando tudo. E dentro de um teor crítico, isso, fizeste as perguntas. O elogio vem do Toto. Os questionamentos. Eu vim aqui para lhe apertar. E dentro desse teor crítico, quero te dar a resposta de uma Sim, forma amorosa, procurar ser ético e agir com a sabedoria da palavra de Deus. Boa. Primeiro, principiando. Quando se fala igrejas, existem igrejas e igrejas. Sim. As igrejas têm lideranças. E as lideranças, elas são constituídas, umas por Deus, outras pelos homens, e outras a si mesmos se denominam. Ok. E por isso que é importante se fazer a divisão, a separação de A, B, C, D e F, porque hoje igreja parece que virou comércio. Deus está muito longe desta prática, dessas atitudes, principiando pela a doutrina ou teoria da prosperidade, né? Biblicamente falando, existem promessas de Deus para quem é fiel a Deus. Eu logo vou falar sobre o dízimo que você questionasse a respeito. Existem aqueles que de forma interesseira querem fazer negócio com Deus. Isso se chama barganhar. Deus não é Deus de negócio, até porque Deus é o dono de tudo. Vocês acham que Deus precisa de dinheiro? Se Ele é o dono da prata e do ouro. Ó, Deus, tu me dá, eu te entrego. Porque Deus estabeleceu, agora entra a questão de sermos gratos a Deus. A lei do dízimo que Deus estabeleceu, que muitos fazem o seu cavalo de batalha em cima disso, alguns de forma interesseira, na verdade, a gente vê muito isso. É lamentável isso, porque ninguém vai escapar também dos juízos de Deus a respeito. Nós não podemos colocar todos dentro do mesmo cesto e dizer que todos agem da mesma forma. Agora,
A lei estabelecida por Deus. Por que Deus estabeleceu a lei do dízimo e da oferta? A oferta, Jesus mesmo fez menção dizendo assim, ó, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Isso não é um cavalo de batalha para conquistar uma guerra de um sucesso financeiro, não. Deus estabeleceu esta lei e Jesus complementou nos seus ensinamentos. Alguém disse que o dízimo é só do Antigo Testamento. Negativo. Jesus falou em São Mateus capítulo 27, dizendo, quando ele falou para os fariseus, que eram os mestres da época, Jesus os repreendeu de uma forma assim, bem enfática. Vós, ele falando aos mestres, que dais o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, e esquecem a melhor parte da lei, que é praticar o amor. Deveis, veja só, deveis, ordem imperativa, deveis fazer isso que eles estavam fazendo, sem se omitir do mais importante, que é a prática do amor. Então, se Deus é o dono de tudo, por que Deus então estabeleceu isso? Por causa do seu reino na terra. Homens criaram reinos para si. E quem criou o reino para si, diante de Deus vai responder de uma forma, na presença dele, pelo juízo que está determinado, e não vai escapar jamais. Porém, Deus deseja fazer uma prova, e eu vou simplificar aí para que possa entender. Eu não sei se você é casado ou não. Sou. Mas tu tem um filho que desconhece, mas que você quer dar uma lição para eles. Filho, o pai vai te dar 10 balas aqui. Dá 10 balas pro filho. Porque ama o filho. Aí o pai, filho, dá uma balinha pro pai. O pai não precisa dar balinha, porque deu as 10. O pai está fazendo um teste com o filho para ver se o filho realmente ama o pai. Ele devolve. Então, por isso que quando a pessoa quer barganhar, Deus tem um juízo para ele. Mas quando a pessoa quer adorar, Deus tem a bênção. E Jesus, nos seus ensinamentos, Jesus foi duro. Uma certa feita no monte das bem-aventuranças, quando Jesus começou a ensinar, ele estava ensinando e falou sobre a lei, falou sobre a sua palavra, a nova aliança. E aí, quando ele falou sobre o adultério, falou sobre a prática da mentira, falou sobre vários assuntos, o povo foi se debandando. De repente, ele olha à sua volta e olha para os seus discípulos e diz, cadê o povo? Senhor, o sermão foi duro demais, o povo foi embora. Aí Jesus encarou eles, e vocês? Não querem ir também? Aí Pedro, tinha que ser ele, sempre o mais afoito. Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Deus, pela sua palavra, tanto pela lei, quem observava a lei, foi salvo por observar a lei. Pelos ensinamentos dos profetas, dos quais Deus usava, e o ministério profético durou até João. Em Jesus se iniciou a nova aliança, quer dizer, o Novo Testamento. E nessa nova aliança, então se cumpriu toda a outra lei. O senhor acha que se as igrejas não falassem de dinheiro, ficariam pregando para ninguém? Se elas não falassem o senhor deixou uma bola picando aí. Não. Se a igreja não falasse de dinheiro, o senhor acha que teria pouca gente nos cultos? Não. Se não falasse em dinheiro... É. O falar em dinheiro, não falar em dinheiro, o que deve se falar em dinheiro, que eu acho que são, dos muitos que vocês mencionam, às vezes não são tantos, porque o ensinamento precisa ser dado para provar, testar o amor que a pessoa tem para com Deus, porque existe o que se chama de avareza. Todo coração avarento é aquilo que se prende ao Deus Mamon, que é as riquezas, né? E, no entanto, Jesus não incentivou a isso. Sabe qual foi o ensinamento de Jesus? Se tendes o que comer e o que vestir, estejais contente com isso. Mas ele deu aos discípulos, aos seus servos, e dá até hoje, autoridade e poder. Uma vez Jesus deu uma autoridade para os discípulos, quando nomeou eles de 2 a 2, de 70 que ele mandou de 2 a 2,
para anunciar o evangelho, curar os doentes, expulsar os demônios. Os discípulos fizeram todas essas maravilhas, e quando voltaram, disseram para Jesus: Senhor, estamos por demais alegres, até os demônios se sujeitaram a nós. Aí Jesus disse assim: não se alegrem porque os demônios se sujeitam a vós, mas alegrai-vos antes no fato do vosso nome estar escrito no céu. Então, voltando a essa questão, pois que Jesus disse: se vocês têm o que comer e o que vestir, estejam contentes com isso, porque nesta vida, bem-estar financeiro, acesso profissional, nós temos muitas pessoas bem-sucedidas. Isso tem de direito aquele que faz por merecer, que trabalha, mas nem todos Deus pode confiar riquezas. Porque se Deus confiar riquezas para determinadas pessoas, as próprias riquezas vão levar à perdição, porque ele venera, ele adora, é o Deus Mamon que você mencionaste. Sim. É a riqueza que ele preza mais. Então, das riquezas, dos benefícios financeiros que ele tem, ele cava para si uma sepultura espiritual que ele pode se afastar de Deus.